Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para fazer um comentário sobre o texto do Freud, O Xiste e sua relação com o inconsciente. É um texto de 1905, ou seja, é um texto lá dos inícios da psicanálise, que, juntamente com a interpretação dos sonhos e psicopatologia da vida cotidiana, abordam a matéria do inconsciente. A matéria do inconsciente, do que o inconsciente é feito, o funcionamento do inconsciente e mais, a estrutura comum entre esses três fenômenos psíquicos que são o sonho, o ato falho e o xiste. Então, nesse texto específico, Freud vai abordar o xiste. Ele é um texto bastante longo, ele ocupa todo o volume 8 das obras completas do Freud. Freud faz um estudo precioso aqui do xiste. E no início ele começa com uma introdução citando os filósofos, os poetas que já tinham feito trabalhos sobre essa temática que é o xiste. Freud parte desses autores então para fazer do xiste um conceito psicanalítico, para fazer do xiste uma matéria importante do acesso ao inconsciente. Então, os autores da época, vou citar apenas alguns aqui, diziam assim, Lipps, por exemplo, que era um filósofo, dizia assim: chamamos xiste, no geral, toda provocação consciente e hábil do cômico, né? Seja essa da intuição ou da situação. E aí, por exemplo, Jean Paul, que se não me engano é um poeta, dizia que o xiste era um mero jogo de ideias. E aí eles vão desenvolvendo um pouco isso, né? E muitos apontam essa coisa da liberdade do xiste, do contraste do xiste, do sem sentido do xiste. Enfim, Freud faz um passeio, então, sobre a brevidade do xiste, a importância do xiste ser breve. Isso, então, os autores da época já mencionavam. Freud vai fazendo um passeio sobre isso. E aí, no final da introdução, ele já faz uma pergunta. Ele diz, será que esse tema ele tem essa envergadura, ele tem uma importância para a gente fazer um trabalho todo sobre ele, né? Porque o xiste que parece uma brincadeira, uma coisa desimportante, isso eu acho também fundamental. Freud, ele coloca coisas que as pessoas achavam na época e talvez até hoje, né? Quem não é da psicanálise, uma besteira, ele dá uma dignidade para essas coisas, que é o ato falho, o xiste, o sonho, né? E aí Freud vai dizer, sim, é muito importante que a gente faça um trabalho, que a gente fale sobre o xiste e vale a pena, porque é um processo psíquico e tudo que é psíquico precisa ter o nosso olhar. É bonito da forma como ele diz, né? Ainda nessa primeira parte, na parte A do livro, né? Ele vai falar então no item 2 sobre a técnica do xiste. Esse item é um item bastante longo, né? E que ele faz então um estudo muito detalhado. Ele pega vários xistes e vai detalhando como cada um, qual é a técnica que cada xiste utiliza, né? É nesse item 2 que ele já traz o xiste que ficou muito famoso dentro da psicanálise e com Lacan, porque Lacan cita esse xiste várias vezes, que é o xiste do poeta Heine, que é um poeta alemão, e em um dos seus livros ele cria o personagem Hirsch. Esse personagem, então, conversando com uma outra pessoa, Hirsch era uma pessoa que trabalhava para um barão, se não me engano, muitíssimo rico. E ele diz assim, né, conversando com uma segunda pessoa, ele diz assim, Rothschild, que era essa pessoa rica, me tratou como um dos seus, de maneira por inteiro, familiarmente. Esse é o xiste, familiarmente. Essa palavra é
é a palavra xistosa, e a gente vai falar um pouco mais desse xiste logo em seguida, né? Então, Freud recolhe esse xiste e faz desse xiste um exemplo de uma técnica específica do xiste, que é a condensação, né? E aí, Freud já ressalta o seguinte, que se a comunicação desse personagem Hirsch, né, não fosse dessa forma, ele me tratou de forma, de forma por inteiro familiarmente, que é uma junção, Freud vai dizer depois, de familiar com milionar, que são expressões aí do alemão, né? Familiar e milionário pra gente, né? Se essa frase não tivesse sido dita assim, mas Rothschild me tratou como um dos seus, de maneira inteiro familiar, como se faz um milionário. Se essa frase tivesse sido dita dessa segunda maneira, ela não causaria riso. Ela seria igualmente entendida, mas ela não causaria riso. E aí é que ele nos diz que o xiste depende de uma forma específica. Tem que ter um formato específico para ter essa surpresa que ele causa na gente e esse riso, que é um riso automático. Freud fala que é da ordem do automatismo, você ri automaticamente, né? E aí, Freud vai dizer então que o xiste tem uma técnica de palavras importante. Aí, ele vai dizer aqui sobre esse xiste, então, eu vou mostrar aqui para vocês que a formação do xiste, nesse caso, ele é uma junção, então, de duas palavras, familiar e milionar. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Em alemão está aqui, tá? Familiar e milionar. Então, fica o familionar, que a gente poderia traduzir como familionário, né? Se vocês forem perceber aqui, não sei se dá para ver, mas em negrito está a palavra familiar e aqui esse on, que é a única coisa que é pego do milionar, tá? Isso é importante porque Freud vai dizer o seguinte, então. Nas duas frases, ele decompõe esse xiste, então, em duas frases. Me tratou de maneira por inteiro familiar, ou seja, como faz um milionário. Freud vai dizer que a segunda frase, como faz um milionário, fica sufocada diante da primeira, no xiste. O que aparece com mais clareza na frase é a palavra familiar. Mas como é uma palavra mista, ele vai dizer, porque é uma mistura da palavra familiar com a palavra milionar, como é uma mistura dessas duas palavras, o milionar fica como que sufocado no familiar. É um pedacinho do milionar que aparece, né? E isso, essa junção das palavras, essa palavra neoformada, essa palavra nova, porque o xiste sempre tem uma coisa de uma novidade, causa riso. Então, ele me tratou, me sentei perto desse barão tão rico, que é Salomão Rothschild, e ele me tratou de maneira familiar com milionar, né? O Freud vai dizer assim, ó, que o milionar é como se o milionar desaparecesse um pouco no familiar. Aparece um pouco, mas o milionário desaparece, porque ele vai dizer que esse milionar é o que estava recalcado. Nós vamos entender isso depois, tá? O milionário, então, está recalcado e aí ele aparece um pouquinho. É como se o xiste conseguisse dar uma volta, assim, no recalque, né? Fazer um desvio no recalque e fazer aparecer alguma coisa do que estava recalcado sem causar angústia, mas causando riso, o que é muito surpreendente. E aí ele diz aqui, ó, que então
Freud diz que tem então uma força compressora na formação do xiste. Você comprime duas palavras em uma só. E ele chama isso de condensação com formação substitutiva. E aí ele diz assim, por que que isso nos causa prazer? Por que essa brincadeira, Freud não usa esse termo brincadeira, mas eu que estou usando aqui, por que essa brincadeira com as palavras, essa modificação das palavras nos causa prazer? É uma pergunta que ele faz e que ele se faz várias vezes nesse texto e ele vai responder depois, né? E aí ele segue então aqui, como é um texto longo, eu vou dando uma olhada aqui no que eu preciso ler para vocês e talvez fique um pouco repetitivo, mas eu acho que é necessário aqui, né? E aí ele diz assim também, que o Heine deriva da palavra milionar um outro xiste, um segundo xiste, que ele diz assim, milionar, nar daí não mais com um R só, mas com dois R's. É isso mesmo. Se você disser milionar com dois R's, como que se puxando o final, é uma junção de milionar, que é milionário, e nar, que é louco. Então o Heine também faz esse segundo xiste para juntar essas duas palavras e com uma palavra dizer então duas coisas. Isso também tem uma importância para o Freud, que a gente vai ver mais adiante, né? Ele ainda cita um outro exemplo que também tem a ver com a condensação, que também tem a ver com esse jogo de palavras, que ele diz assim, ó, esse xiste é assim, alguém diz assim, viajei com ele, tete a bete. Nada mais fácil que entender esse xiste, Freud diz. É evidente que só pode querer dizer, eu viajei tete a tete, que é cara a cara, né, frente a frente, com o fulano, e o fulano é uma pessoa má, uma besta, né, uma bête. Então, se eu disser assim, eu viajei com o fulano tete a tete, cara a cara, e o fulano é uma besta, isso não causa riso nenhum. É compreensível, mas não causa... Você consegue compreender o que a pessoa está dizendo, mas isso não causa riso nenhum. Agora, se eu disser, viajei com o fulano tete a bete, eu estou fazendo uma compressão na palavra, uma condensação para dizer a mesma coisa. Viajei cara a cara e o fulano é uma besta. Acontece que só essa segunda expressão, tete a bete, ela tem a capacidade de nos causar riso. Quando ela é comunicada e te pega assim de surpresa. Então você acha engraçado, né? Talvez a forma mais explicativa, que é isso, viajei com fulano cara a cara e o fulano é uma besta, viajei com fulano tete a tete e o fulano é uma bete, causa inclusive repulsa. Causa inclusive reprovação. Então só a segunda forma é capaz de causar riso. E aí Freud diz que isso também é um caso de condensação, mas com modificação leve. Você trocou só uma letrinha, tete a tete, tete a bete, o T pelo B, né? E aí você já então, com uma palavra, com uma expressão, você já coloca um outro significado, ela já significa mais do que uma coisa, né? Esse é outro exemplo, então, que Freud dá. E aí, Freud vai citar o sonho para dizer também que no sonho, que ele chama trabalho de sonho aqui, como chamou lá na interpretação dos sonhos, que no sonho também essa técnica é muito comum, que é isso de condensar, né? De comprimir as palavras para que elas signifiquem uma outra coisa. Então essa é uma técnica comum do sonho também, né? E aí Freud se pergunta então, será que a condensação é a técnica de todos os xistes?
Ele se pergunta isso e vai responder ao longo do texto. E para isso, ele vai então pegando outros exemplos de xiste para entender se todos, no final das contas, têm a ver com isso da condensação. E ele pega mais um xiste aqui, muito interessante. Então, ele pega esses xistes da literatura, tá? E aí ele diz assim, ó. O xiste é o seguinte, numa festa em Paris, é anunciado que chegará um parente de Jean-Jacques Rousseau, que inclusive carrega o sobrenome Rousseau, né? Essa pessoa que chega na festa com o sobrenome do Rousseau, ele é ruivo e ele é torpe. Então, ruivo em francês é roux, torpe é sot. Aí, então, a dama responde assim. A pessoa que diz para ela, vai chegar um parente do Rousseau aqui na festa. A dama responde assim, eu vou falar em francês e depois eu explico em português, porque senão a gente perde a lógica desse xiste, tá? Ela diz assim, ó. Vous m'avez fait connaître un jeune homme roux et sot, mais non pas un Rousseau. Então, roux e sot, ruivo e torpe, mas não um Rousseau. Você me fez conhecer um homem ruivo e torpe, mas não um Rousseau. Você me fez conhecer um homem ruiçô, mas não um Rousseau. Aí Freud diz que esse é um xiste fonético, que brinca com o som das palavras. E aí ele chama isso de homofonia, né? Ele diz é um xiste por homofonia e por acepção dupla da palavra. Tem um duplo sentido, Rousseau, roux e sot, né? Então Freud diz que essa também é uma outra técnica que tem alguma diferença com essas técnicas que, com esse modo de condensação que ele já havia nos dito nesses xistes anteriores, mas ainda assim não deixa de ser uma condensação. Também ele coloca como uma condensação. Um outro xiste que ele traz aqui, que também é muito bom, né, é sobre o Napoleão. Um dos Napoleões, né? Deixa eu ver que Napoleão que é. Enfim, eu já vou ver se eu acho aqui. Ó, durante um baile, Napoleão, que eu agora não sei qual é, né? Mas o Napoleão, durante um baile na Itália, o Napoleão diz assim, olhando para os seus compatriotas, né? Então, o Napoleão olha para os seus compatriotas, acena para os seus compatriotas e diz em voz alta, tutti gli italiani danzano si male, que é, todos os italianos dançam mal. E a dama com quem ele estava dançando responde, non tutti, ma buona parte. Não todos, mas boa parte. Não todos, mas bona parte. Não todos, mas você, ela diz, né? Então é um xiste excelente e que Freud vai dizer que também é esse duplo sentido. Bona parte tem uma semelhança com Bonaparte, né? Um duplo sentido da palavra que tem significados diferentes mesmo tendo o mesmo som, né? E aí ele vai dizer que isso também, esse xiste também se trata de uma condensação, né? Que é isso de comprimir em uma palavra mais do que um significado, de formas diversas, ou trocando uma letra, ou juntando duas palavras, como familionário, ou através desse duplo sentido, né? Ele diz também, então, que esse duplo sentido joga com a palavra plena e a palavra vazia. O que é a palavra plena? A palavra plena tem a ver com aquele significado habitual, que habitualmente a gente usa. E a palavra vazia é a mesma palavra, mas daí num significado descolorido, que ele vai dizer, num segundo significado que não é habitualmente usado. E aí ele dá um exemplo muito bom também de Napoleão, mas aí é o Napoleão III, e ele diz assim, ó, uma das primeiras ações do governo de Napoleão III foi, como é sabido, a expropriação dos bens dos Orleans, que era uma família nobre de lá, né? E aí, na época,
correu esse xiste, assim, esse jogo de palavras, que era xistoso, as pessoas riram muito desse xiste, né? Que era assim, ó. C'est le premier vol de l'aigle. C'est le premier vol de l'aigle. Então, é o primeiro voo da águia. Lembrando que o Napoleão III era conhecido metaforicamente como a águia, né? Então, é o primeiro voo da águia. Só que a palavra vol, em francês, também significa roubo. Então, é o primeiro voo da águia e é o primeiro roubo da águia. Então, veja, você usa a palavra no sentido pleno, que é de voo, mas também no seu sentido descolorido, talvez menos usado, que é vol de roubo, né? Que eu nem sei se é menos usado, né, em francês, mas enfim. É a mesma palavra significando duas coisas, então também Freud diz que é uma condensação, que nesse caso também é uma condensação. E aí ele cita um outro exemplo ainda para falar disso também, que também é muito bom, né? Então é assim, um homem leva a sua esposa para se consultar com o médico, ela não estava nada bem de saúde, e aí o médico diz, não me gusta nada sua senhora. Não me gusta nada sua senhora, que é, não me agrada nada sua senhora. E o marido responde, faz muito tempo que não me agrada também. Hace mucho que tampouco a mim me gusta. Então, o médico diz uma coisa, de dizer, não me agrada o estado físico dela, né? E o marido responde outra, para falar do casamento, né? Da sua versão aquele casamento, Freud vai dizer. E aí, depois, ele resume, então, todos esses xistes que ele citou, que não são só esses que eu disse, tá? São muitos aqui. Ele resume todos os xistes que ele citou, ele pega a técnica de cada xiste, o que foi feito com a palavra em cada um desses xistes, né? E vai dizer que é muito diverso, que a palavra é muito plástica e que a gente pode fazer muitas coisas com a palavra, como os xistes demonstram aqui. Então ele nos diz assim, né, que as técnicas, todas esses xistes citados até agora, Freud entende que são condensações. E aí ele diz que chamar de condensação significa falar de economia, que tem uma economia aqui. Como assim uma economia? É que você usa uma palavra ou você usa uma palavra mista, você faz uma coisa nova com a palavra, então tem uma economia aí de palavras para dizer duas coisas, né? E aí ele diz que esse conceito de economia é o conceito que ele quer sustentar como isso da condensação, da compressão, condensar, comprimir duas coisas, comunicando uma só, né? Ele cita então também aqui, continuando nessa ideia da economia, ele cita o xiste do Hamlet, né? Como Freud recorre a Shakespeare em vários lugares, né? E aí ele diz assim, né? Quando morre o pai do Hamlet, o Hamlet pai, e o Hamlet diz assim, o filho, as comidas feitas para o funeral se serviram frias nas bodas. Para dizer assim, minha mãe não respeitou o luto, mal é mal meu pai morre e ela já se casa com outro, né? Então, Freud diz que isso também é xistoso e tem a ver com uma economia de palavras para dizer duas coisas, né? Diz uma para dizer duas. E aí ele diz que ele supõe a tendência à economia como uma das características mais universais da técnica do xiste. Então, é uma das técnicas do xiste que ele não vai dizer que é universal, porque depois ele diz não tem outra, que a gente já vai falar, mas é uma das grandes tendências aí, uma das grandes técnicas do xiste, essa tendência à economia, a condensar
as palavras. Aí ele fala também dos trocadilhos, que também é a mesma coisa. E aí ele diz aqui, ó, isso está na minha versão na página 46. Também o jogo de palavra é a palavra para nós, somente, também no jogo de palavra, é a palavra para nós somente uma imagem acústica com a qual se conecta este ou outro sentido. Veja que coisa mais importante, Freud dizendo isso muito antes dos linguistas chegarem nessa noção do que é a palavra. Lacan já fala de metáfora, de metonímia, já fala do significante, já fala de um monte de outras coisas, porque a linguística já tinha chegado nesses lugares e o Lacan recorre então à linguística para falar disso que Freud estava dizendo aqui. Mas Freud se antecipa ao que nem a linguística tinha entendido ainda. Então ele diz aqui que a imagem acústica da palavra, o som da palavra, nesse som pode se conectar um ou outro sentido. Isso aqui, como Lacan diz, é falado significante, né? E ele vai dizer assim, que existem pessoas que possuem o dom, que tem a ver com aspecto festivo, com humor festivo, de replicar durante longo tempo, retrucando cada dito com uma coisa chistosa. Ele diz que isso, então, é um dom. Então, retomando, ele diz também, a gente se preocupa mais no jogo de palavras, o que é mais importante é o som da palavra. É o som da palavra é mais importante do que um sentido específico. Ou seja, Freud já está dizendo aqui com as palavras dele que o sentido nunca é fixo. O sentido é aberto. O que é fixo é o significante, que é a imagem acústica, o som. O sentido é aberto, pode significar outras coisas, né? E aí, gente, ele continua então, agora falando de uma outra técnica. Então, tudo que ele disse agora, apesar das especificidades que cada um desses xixes tem, a gente pode resumir com a técnica da condensação, né, da economia, ele vai dizer. Agora ele vai falar de uma outra categoria de xixes, que tem a ver com o deslocamento, já para antecipar para vocês. Esse xiste que ele nos traz é o xiste do bezerro de ouro. Então também é do Heine, e ele conta que o Heine estava numa festa em Paris com o poeta Soulier. E aí, então, chega nessa festa uma pessoa muito importante da França, que cuidava das finanças lá na França, na época, e que é comparada a um Midas, porque tem muito dinheiro, porque cuida do dinheiro, enfim. Assim que essa pessoa chega, um monte de gente rodeia essa pessoa e começa a bajular essa pessoa. E aí o Soulier vira para o Heine e diz: veja você como o século XIX adora o bezerro de ouro. Isso é muito interessante, porque isso por si só já é chistoso, Freud vai dizer. E isso tem a ver também com uma condensação. Essa primeira parte do xiste tem a ver com uma condensação, que é chamar a pessoa de bezerro de ouro, remetendo a coisa bíblica, remetendo à adoração lá que era proibida e que foi feita, enfim. Mas o que Freud enfatiza aqui não é essa primeira parte do xiste. O que Freud acha genial, e ele diz que é um xiste precioso, é como o Heine responde. Então, o Soulier diz para ele: veja você como o século XIX adora o bezerro de ouro. O Heine olha para ele e diz: sim, mas esse já não deve ser tão jovem. Essa parte Freud acha preciosa, ele diz: isso não tem a ver com a condensação, é uma outra técnica então que é apresentada aqui. E aí ele explica um pouco, ele diz assim: se o Soulier dissesse: veja você como as pessoas adulam esse tipo de idiota meramente porque é rico. De novo, seria comunicar a mesma coisa, porém,
Se o Soulier tivesse dito assim, impediria que o Heine fizesse o xiste dele. Então, de novo, Freud falando, há uma forma, tem que ter uma forma para a coisa ser xistosa. Mas Freud disse que teria sim uma outra forma de dizer desse xiste e ele permanecer xistoso, que era se o Heine dissesse assim, ah, isso já não é um bezerro, mas é um boi, né? Seria xistoso também. Mas o que o Heine diz é, ah, mas isso, ele já não é tão jovem, né? Veja como as pessoas adulam, adoram o bezerro de ouro. O Heine responde, ah, mas ele não é tão jovem, né? Mas Freud vai dizer então que isso causa riso, porque é de novo uma surpresa, uma brincadeira com as palavras, porque o pensamento está indo em uma direção e de repente tem um giro no pensamento. E aí ele cita outros exemplos dessa mesma técnica, que é uma técnica diferente da metáfora. Ele diz assim, é um xiste de judeus. Por que é um xiste de judeus? Porque esse xiste corre assim entre os judeus, né? Ele diz assim, ó, que uma pessoa pobre ganha 25 florins de um conhecido seu que essa pessoa mais pobre diz assim, ai, porque eu tô muito pobre, porque eu tô na miséria, porque eu não tenho dinheiro, e esse conhecido então vai lá e dá 25 florins para essa pessoa. Mais tarde, esse conhecido olha que a pessoa está lá comendo salmão com maionese. Aí a pessoa rica diz, o quê? É isso que você faz com o meu dinheiro? Eu te dou dinheiro e vejo você comendo salmão com maionese? Aí a pessoa pobre responde, não compreendo você. Quando não tenho dinheiro, não posso comer salmão com maionese. E quando tenho dinheiro, não me está permitido comer salmão com maionese. Então, quando que eu vou comer salmão com maionese? Então, Freud diz que é um xiste muito engraçado e que aqui o que há é um deslocamento. Esse xiste é semelhante ao do bezerro de ouro. Porque é assim, ele diz, que o pensamento está indo para uma direção e de repente há uma inversão e o pensamento vai para outra direção. Ele diz aqui, ó, em primeiro lugar, temos que dar algum nome a essa técnica aqui descoberta. Proponho designá-la como deslocamento, porque o essencial dessa técnica é o desvio da ilação de pensamento, o deslocamento do acento psíquico a um tema diverso do iniciado. Nosso exemplo, salmão com maionese, nos permite discernir que o xiste por deslocamento é em alto grau independente da expressão literal. Não depende das palavras, mas da ilação de pensamento, né? Então, veja só, você está indo numa direção, eles adoram o bezerro de ouro, a direção do pensamento é dizer assim, ah, como as pessoas ficam aí bajulando os ricos. A resposta do Heine, rapidamente, é para dizer assim, mas não é um bezerro, já é um boi, para dizer que a pessoa já era um idoso, né? Então, ele muda a direção e isso causa riso. Ele não diz é um boi, isso é do Freud, né? Ele só diz que já não é um bezerro, já não tem mais idade para ser chamado de bezerro, vamos dizer assim. E no segundo do salmão com maionese, a ideia era dizer assim, quem você pensa que é para comer salmão com maionese? A ideia é, você gasta dinheiro que eu te dou, é essa ideia de que os pobres não têm direito às coisas, né? As coisas boas. E aí, a resposta da pessoa pobre é uma resposta que vai para outro caminho, que não tem nada a ver com o que a pessoa que iniciou a conversa gostaria que ele respondesse. Então tem um desvio, né? Aqui numa nota de rodapé, ele diz assim, ó, o deslocamento na página 53 da minha tradução, é a nota de rodapé 49, para quem tem outras traduções. O deslocamento se produz, no geral, entre um dito e uma resposta que continua a ilação de pensamento em uma direção diversa da iniciada do dito.
Eu acho que isso é um resumo bastante importante. Então, vou ler de novo. Ó. O deslocamento se produz, no geral, entre um dito e uma resposta que continua a ilação de pensamento em uma direção diversa da iniciada. Né? Achei isso aqui bastante importante. E aí, Freud continua com os exemplos dele. Nesse momento, eu não vou mais citar nenhum. E aí, ele se faz a pergunta aqui. Será que todos esses exemplos citados são mesmo xistes? O que ele está querendo dizer aqui? Ele vai examinar essa questão, mas ele está querendo dizer aqui, veja só. E ele diz em seguida e vai falar mais depois, mas ele diz assim, todo xiste é cômico, mas nem tudo que é cômico pode ser considerado um xiste. Ele vai então fazer uma diferença entre cômico e xiste. Vamos agora então para o tópico do Freud, que ele fala das tendências do xiste. Ele começa dizendo então que as técnicas que ele descreveu no último tópico, né, que são basicamente condensação e deslocamento, que essas técnicas têm uma capacidade de provocar no ouvinte uma sensação de prazer. Então, qualquer jogo de palavras provoca uma sensação de prazer em quem as ouve. Entretanto, o xiste, o que o diferencia, uma das coisas que diferencia o xiste do cômico é justamente que o xiste, para além desse prazer proporcionado pelo jogo de palavras, ele tem também um prazer que é proporcionado por outra coisa, que é o que Freud vai dizer aqui agora. Mas antes de dizer isso, ele faz uma diferenciação aqui com os filósofos, no sentido do que os filósofos entendem pelo cômico. E aí ele diz assim, que os filósofos incluem o xiste no cômico, de maneira geral, e que o cômico é entendido na esfera da estética, como alguma coisa completamente livre de função vital. Ele não tem um objetivo, o cômico. Ele não tem um objetivo vital humano, né? É assim que os filósofos veem o cômico e também o xiste. Freud vai dizer assim, duvido muito de que sejamos capazes de empreender qualquer coisa que não tenha um propósito. Freud diz as manifestações psíquicas, todas elas têm um propósito. Então, nisso, Freud está discordando aqui. E no sentido de que, inclusive, as manifestações estéticas. E o propósito que ele vai dizer aqui é a busca do prazer. É o princípio do prazer. Então, mesmo quando a sua mente, o seu sistema psíquico não está comprometido com nenhuma função vital, ainda assim ele está comprometido com uma função vital, que é o princípio do prazer. E aí, o Freud vai dizer então que as tendências do xiste são duas coisas motivam um xiste. E aí ele vai dizer aqui que é uma tendência hostil, que serve à agressão, à sátira ou à defesa, ou uma tendência obscena, que serve ao desnudamento dessa coisa do sexual. Então, retomando, um xiste, ele não faz a gente rir simplesmente pelo jogo de palavras, que são as técnicas que ele se utiliza. Ele também faz a gente sentir prazer, porque ele satisfaz ou a tendência agressiva do ser humano, ou a tendência obscena do ser humano. E aí ele vai dizer que o xiste, então, além de servir a alguma dessas tendências, também necessita, diferente do cômico, de um terceiro, de uma terceira pessoa. Então, é a pessoa que faz o xiste, é a primeira pessoa, a segunda é a pessoa que é o objeto do xiste, e aí uma terceira pessoa que é a que ouve o xiste, e que recebe, então, um presente. Freud vai usar exatamente esse termo aqui, que para o ouvinte que ri sem quase nenhum gasto psíquico, com um mínimo gasto psíquico, o xiste é um presente. E ele vai dizer também que entre a primeira pessoa, que é quem está fazendo o xiste, e a terceira pessoa,
É preciso haver uma concordância subjetiva. É preciso haver uma cumplicidade subjetiva. Uma coisa comum do inconsciente de uma e de outra. Tem um trecho aqui que eu gostaria de ler para vocês dessa parte. Ele diz assim, ó: por fim, se torna palpável aqui o serviço que o xiste presta à sua tendência. Ele possibilita a satisfação de uma pulsão sexual ou hostil contra um obstáculo que se interpõe no seu caminho. O obstáculo é o recalque. Ele rodeia esse obstáculo e assim extrai prazer de uma fonte que se havia se tornado inacessível por obra do recalque, né? Por obra da repressão. Então isso aqui é muito genial, porque o xiste, então, é um presente para quem ouve, mas também é um presente para quem faz o xiste. Porque é alguma coisa que foi reprimida e que pode aparecer sem angústia, que pode aparecer causando riso. É uma satisfação pulsional por uma via civilizatória que, então, ao invés de trazer angústia, traz prazer. Eu achei muito incrível isso que o Freud diz aqui, né? E aí, sobre a repressão, ele vai dizer assim, ó: o poder, a repressão como esse poder, o poder que estorva ou impede a mulher e, em menor medida, o homem, ao gozo da obscenidade. Ele está falando do recalque, não só do recalque pessoal, mas também desse recalque da cultura, da repressão que a cultura faz se utilizando do recalque pessoal, né? Então, impede a mulher e o homem, né, ao gozo da obscenidade sem disfarce. Isso a gente chama de repressão. E esse, ele diz, é o mesmo processo psíquico que nos casos patológicos graves mantém distante da consciência íntegros complexos de emoções junto com os seus retornos. Então a pulsão, o representante da pulsão que é recalcado, não é? E também os retornos. E que demonstrou ser o fator principal na causação das psiconeuroses, da neurose, né? Atribuímos à cultura e à educação elevada uma grande influência sobre a implantação da repressão. E supomos que, sob essas condições, sobrevém na organização psíquica uma alteração. Então, veja, o recalque altera a organização psíquica. E até pode ser congênito, como uma disposição herdada, isso do recalque, né? Como consequência do que, a consequência disso é o que antes o que se sentia como agradável aparece agora como desagradável e desautorizado pelas forças psíquicas. Por obra desse trabalho repressivo da cultura, se perdem possibilidades de gozo primárias. Veja, um termo do Freud, que Lacan retoma muito depois, que agora ficam desestimadas no nosso interior, no nosso psiquismo, pela censura. Pois bem, a psique do ser humano tolera muito mal qualquer renúncia. E assim, achamos que o xiste oferece um meio para desfazer essa censura, para recuperar um pouco desse gozo perdido. É muito interessante isso. E nós não somos capazes de rir da piada grosseira. Bem, às vezes a gente vê as piadas grosseiras por aí, né? Essas piadas cruas que causam mais angústia do que satisfação. O xiste não é isso. Não é essa piada grosseira ou essa coisa do insulto, né? E aí Freud diz que a gente não consegue rir da piada grosseira, que a gente fica com vergonha, acha ela asquerosa, mas um xiste presta socorro a nós nesse sentido, porque ele faz com que essa pulsão recalcada possa obter alguma satisfação. A pulsão agressiva ou a pulsão sexual. Lembrando que Freud aqui estava muito longe de desenvolver o conceito de pulsão de morte. Apesar de a gente
perceber alguma coisa disso em vários momentos da obra do Freud, inclusive lá no projeto, né, desde o princípio da inércia, enfim, ele ainda não tinha desenvolvido. Isso vai acontecer só mais lá para frente, né, da obra dele. Então, gente, são duas fontes de prazer no xiste. A fonte da técnica, do simples jogo de palavra, isso por si mesmo é prazeroso, e as fontes da tendência, que é satisfazer, então, uma pulsão que foi recalcada. O xiste dá conta de dar essa volta e satisfazer essa pulsão que foi recalcada. E aí Freud fala aqui um pouco disso do recalque, que quando somos crianças, que esse acesso à capacidade de nos encolerizar, da gente ficar com raiva, da gente ficar com ódio, estamos mais dotados de potências disposições hostis, ele fala. Então, quando somos crianças, estamos mais dotados de potentes disposições hostis. E que o recalque, tanto o recalque individual, que ele diz aqui, então ele diz assim, a nossa infância individual e a infância da cultura humana. Nos dois momentos, na infância individual e na infância da cultura humana, essas moções hostis, elas estão mais livres, não recalcadas, vamos dizer assim, né? E que com o tempo isso vai sendo recalcado, mas como ele disse, a gente tolera pouco isso da sufocação das pulsões, a gente tolera mal, então é preciso encontrar meios de satisfazer essas pulsões. Então ele retoma isso aqui, né? E aí ele diz que o xiste, então, ele abre fontes de prazer que se tornaram inacessíveis pelo recalque. E aí ele vai dizer também que as histórias de casamento, também esses xistes de casamento, ele chama atenção para o quanto eles são comuns. Porque a pulsão sexual é a pulsão, ele diz aqui, que sofreu o maior recalque. Ele diz, nada na cultura sofreu tanto recalque quanto a questão da sexualidade. Vou ler para vocês aqui, então, um trecho do Freud falando desses xistes de casamento. Em todo caso, se nossas histórias de casamento são xistes, o são tanto melhores porque, diante da sua fachada, são capazes não somente de esconder o que tem para dizer, senão também que tem algo proibido para dizer. Então, eles fazem, um xiste faz as duas coisas, esconde e mostra. E aí ele diz que quando a gente descobre o escondido e desmascara essas histórias de fachada cômica como xistes tendenciosos, a gente ri. Ele diz, quem em um momento de descuido deixa que desse modo se escape a verdade, de fato se alegra por haver posto término à dissimulação. Este é um entendimento psicológico correto e profundo. Sem essa cumplicidade interior, ninguém se deixa subjugar por um automatismo como que aqui aparece à luz como verdade, né? Então, o que o Freud está dizendo? Que o xiste tem essa capacidade tão bacana, tão interessante e tão rica, né? E aí ele dá um exemplo aqui, ó, que um casamenteiro, que era uma figura comum entre os judeus, diz o seguinte, o que você quer da sua noiva? Ao que o noivo responde, o rapaz responde, deve ser bonita, também rica e também culta. Aí o casamenteiro rebate, sim, bem, disse o casamenteiro. Com isso, então, a gente vai precisar de 3 partidos. Para dizer, ou é uma coisa... Bem, não há relação sexual, para usar o termo do Lacan. Não tem como ser tão completa assim, como você quer. E aí Freud vai dizer assim, não há exigência mais pessoal que a exigência de liberdade sexual. E em nenhuma parte da cultura teve uma tentativa tão grande de exercer uma sufocação mais intensa que no campo da sexualidade, que é o que eu tinha dito para vocês, né?
Então, com isso, a gente encerra a parte A. Vamos para a parte B agora do texto do Freud. Na parte B, então, que Freud chama de parte sintética, no item 4, ele vai falar do mecanismo de prazer e da psicogênese do xiste. Então, ele retoma as duas fontes de prazer, que é a questão do jogo de palavras e da satisfação da pulsão, né, que um xiste propicia. E aí ele vai dizer o seguinte, que manter o recalque também exige um excesso de energia, um excesso de investimento psíquico, porque manter o recalque não é uma coisa fácil. Pensando que a pulsão é a maior força mental que a gente tem e que o recalque é para deixar a pulsão lá, sem a satisfação como a pulsão exige. Veja só que manter o recalque exige um investimento psíquico muito grande. Freud vai dizer que então ele tinha dito lá atrás que essa ideia da economia psíquica a gente poderia entender como uma questão da condensação. Você economiza dizendo uma coisa para dizer duas, né? Mas ele vai dizer que, na verdade, esse mecanismo é do xiste de modo geral, porque na medida em que o eu não precisa manter tão fortemente a repressão, essa energia de manter a repressão, ela é descarregada. Então, isso por si só também é uma fonte de prazer, daí que deriva também o prazer, né? E aí, ele diz aqui na página 115, coisas muito bonitas que Lacan retoma muito depois e que é sempre importante lembrar. Ele diz assim, ó, em um dos grupos dos xistes, que é o do jogo de palavras, a técnica consistia em acomodar nossa postura psíquica ao som e não ao sentido da palavra. Olha que bonito isso. Acomodar nossa postura psíquica ao som e não ao sentido da palavra. É isso que um psicanalista precisa fazer quando escuta. É isso que é atenção flutuante. Pensar mais no som da palavra, deixar mais o som da palavra aparecer do que o sentido. Em colocar a representação palavra, que tem a ver com acústico, Freud coloca aqui entre parênteses, né? Com essa... com a questão do som, mesma no lugar de seu significado, dado pelas relações com as representações coisas do mundo. Então, olha Freud dizendo, a gente tem que colocar a questão do som acima do significado. É muito bonito, eu acho que isso é um direcionamento aqui de como abordar o inconsciente, de onde está o inconsciente, né? Efetivamente, estamos autorizados a supor que isso implica um grande alívio de trabalho psíquico e que, ao usar as palavras seriamente, um certo esforço nos obriga a prescindir desse cômodo procedimento. Então, isso de levar em conta o som das palavras é mais cômodo para o psiquismo, Freud está dizendo aqui. Por quê? Porque é uma economia de gasto psíquico. Quando você precisa prestar muito atenção no sentido, quando você precisa formular frases muito elaboradas, muito de acordo com a lógica, isso é um gasto psíquico muito grande. E aí ele vai dizer que em alguns casos, né, de enfermidade, que a gente percebe que as pessoas elas não estão mais nisso da representação da coisa, que elas não estão mais relacionadas ao sentido, melhor dizendo, né? De fato, privilegiam dessa maneira a representação acústica da palavra sobre o significado desta. E esses enfermos, em seus ditos, avançam seguindo as associações externas, segundo a fórmula em uso. O que são essas associações externas? São as que não levam em conta o sentido, em lugar das internas, da representação palavra. Também na criança, habituada a tratar, todavia, das palavras como coisas, advertimos a inclinação a buscar o mesmo sentido por trás das unidades fonéticas iguais ou semelhantes, o qual é uma fonte de muitos erros
e que causam muita risada nos adultos. Então, as crianças são essas pessoas que ainda estão mais livres, segundo o princípio do prazer, de entender muito mais a palavra pelo som do que pelo significado. E aí, ele vai dizer aqui: anotemos de passada que o xiste se serve aqui de um meio de enlace que o pensar sério desestima e evita cuidadosamente. Então, pensar seriamente está em desacordo com a técnica utilizada pelo xiste, que é essa técnica que prioriza o som, né, e não o significado. Em todos os casos, se descobre algo conhecido quando no seu lugar havia esperado alguma coisa nova. Esse reencontro do conhecido é prazeroso e tampouco nos resultará difícil discernir que esse prazer, um prazer por economia, refere-se à economia de um gasto psíquico. Então, Freud vai dizer que outra coisa que causa prazer é reencontrar o conhecido, que tem a ver com isso, reencontrar esse modo infantil de pensar, esse modo mais descompromissado. E aí ele diz, inclusive, disso, do encontrar o familiar. E aí ele cita, para dizer disso, Fausto e Aristóteles. Ele diz Fausto, ele cita Fausto quando do Goethe, né? Ele cita o Fausto para dizer assim, que depois de ter um encontro estranho, ele fica muito satisfeito por estar de novo em seu gabinete de estudos. E o Aristóteles ele cita para dizer que o Aristóteles diz assim, que é uma alegria reencontrar o conhecido, o reconhecido na base do gozo artístico. Então ele faz essas duas citações aqui. E aí ele fala a rima, a aliteração, o refrão e outras formas de repetição de sons parecidos de palavras na poesia aproveitam essa mesma fonte de prazer. Esse redescobrimento do já conhecido, esse retorno dessa coisa prazerosa do infantil, né? E aí, ele diz também aqui, Freud diz então também que na medida que os xistes vão perdendo a sua graça, porque se tornam muito comuns e banais, a gente tem a capacidade de criar novos, né? A humanidade tem capacidade de criar novos com os mesmos temas, com as mesmas palavras, inclusive. Essa coisa criativa, né? Do que a gente é capaz enquanto humano. E aí ele diz assim também, que nos xistes, cuja técnica é o deslocamento, eu até vou ler aqui para vocês tudo que ele está chamando de deslocamento. O deslocamento de pensamento, né? Mas também o contrassentido, a figuração pelo contrário, são todos nesse grupo aí do deslocamento. Ele vai dizer, é mais fácil e cômodo desviar-se de um caminho de pensamento empreendido que manter-se nele, e confundir o diferente do que colocá-lo em oposição. É muito em particular mais fácil entregar-se a modos de inferência desestimados pela lógica. E por último, prescindir da condição de que são obrigados a possuir um sentido. Então, ele diz assim, que o deslocamento também é uma economia psíquica, é uma economia de gasto psíquico, porque é muito mais fácil se deslizar dessa coisa da lógica e ir para outro lugar do que se manter na lógica. Então veja como é difícil essa coisa do pensamento racional, de estudar, de ficar com a atenção focada. Hoje a gente coloca isso como um transtorno, né? A pessoa que não fica assim focada, ela tem um transtorno, mas Freud está dizendo aqui, isso não é um transtorno, isso é o comum. É muito difícil se manter num pensamento. O comum é você ir se deslizando por essa questão do sentido e que seu pensamento vá para outro lugar.
E ele continua, né? Aqui ele vai dizer assim: isso provoca assombro, porque o xiste se utiliza exatamente daquilo que é completamente desautorizado pela vida comum. A gente sente mal por ter maus rendimentos, ele diz aqui, né, na atividade de pensar. E justamente o xiste se usa disso, do que a gente desautoriza na vida comum. Aí ele diz aqui, ó, é certo que na vida séria, o prazer do disparate, como poderíamos dizer para abreviar, se encontra oculto até desaparecer. Para pesquisá-lo, nos vemos obrigados a considerar dois casos em que todavia é visível e volta a sê-lo: a conduta da criança, que aprende, e a do adulto, em um humor alterado por via tóxica, né? Então, nesses dois casos, a gente vê esse prazer do disparate, de um adulto embriagado ou alterado por qualquer outra via tóxica e de uma criança. Na época em que a criança aprende a manejar o lexo de sua língua materna, ela se depara com um manifesto contente de experimentar jogando com esse material. Como é que a criança aprende a língua materna? É lindo isso. É jogando, é brincando com a língua, é não se importando com o sentido. E em trama, e as palavras, elas têm uma condição de não sentido, a fim de alcançar com elas um efeito prazeroso de ritmo e de rima. É muito bonito isso. Então a criança pensa no prazer do ritmo e da rima. Ela fica, um bebezinho que está começando a falar, fica repetindo, falando pelo puro prazer do som e não pelo sentido. Esse contentamento é proibido a ela pouco a pouco, até que no fim só restam como permitidas as conexões provindas, cheias de sentido entre as palavras. Mas, todavia, anos depois, com a vontade de se sobrepor às limitações aprendidas no uso das palavras, elas também conseguem, vamos dizer, um recurso de alterar essas palavras através do quê? Do xiste, das línguas que as crianças inventam, das palavras sem sentido que elas continuam falando. Opino que não importa o motivo pelo qual obedeceu a criança a começar com esses jogos. Então, Freud diz assim, eu não sei qual é o motivo que faz a criança começar com isso. O ulterior desenvolvimento, no seu ulterior desenvolvimento, se entrega a esses jogos com a consciência de que são disparatados. E tem um contentamento com esse estímulo do proibido pela razão. Então, mesmo depois que a criança já sabe que isso é um disparate, ela ainda assim tem um contentamento por isso que é proibido pela razão. Se vale do jogo para se subtrair da precisão da razão crítica. Aí Freud segue, agora bem, muito mais coercitivas são as limitações que devem implantar-se na educação para o pensar reto e para separar o verdadeiro do falso da realidade objetiva. Por isso, tem profundas raízes e são tão duradouras contra a compulsão do pensamento e a realidade objetiva. Então, Freud vai dizer assim, que isso do verdadeiro e do falso, isso é ensinado depois. Isso não tem sentido no começo. E até os fenômenos da tarefa de fantasiar caem sob esse ponto de vista. Veja, até a fantasia fica proibida, porque a criança tem que pensar racionalmente, porque a educação... Então, a criança tem que pensar racionalmente, a criança tem que falar as coisas com lógica. Quanto mais ela vai crescendo, mais isso fica forte e o disparate fica proibido. Isso que é um prazer original, que Freud vai dizer, né? E aí ele falou, chega no momento que ninguém se atreve a enunciar um disparate.
E é muito interessante isso, porque como isso é forte nos adultos, como a gente vê as pessoas dizendo assim, eu queria ter feito uma pergunta e não fiz, porque seria ridículo, até coisas relacionadas à lógica, a gente vai ficando muitíssimo crítico, é o que Freud diz aqui, que a crítica no último período da infância e da aprendizagem, que vai mais à frente da puberdade, o poder da crítica cresceu tanto na maioria dos casos que o prazer do disparate liberado raras às vezes se exterioriza. A gente para de brincar com as palavras e a gente tem vergonha de fazer isso, que é um prazer lá originário. Então veja que precioso é o xiste, porque ele recupera isso. E aí ele diz aqui também uma coisa muito interessante, que é muito difícil para os estudantes de universidade. Ele fala exatamente do aluno universitário, porque é muito cansativo isso de estar tão ligado, de ter que estar tão ligado à realidade objetiva. Porque isso chega uma hora que é intolerável. É intolerável ficar pensando tanto assim de acordo com a lógica, sem nenhuma liberdade de pensamento, né? E com a lógica que é manifesta sempre assim, que é medida sempre pelo outro, né? Vamos agora para o item 5, então, dessa parte B, que se chama os motivos do xiste, o xiste como processo social. E nesse tópico, Freud vai falar muito disso, do xiste como isso do social. Ele diz assim, o trabalho do xiste não está à disposição de todos, ele repete isso, em generosa medida somente de pouquíssimas pessoas, das quais se diz, singularizando-as, que elas têm graça. Graça aparece aqui como uma particular capacidade, talvez dentro das velhas faculdades da alma, e ela parece ser bastante independente de outras faculdades, como inteligência, fantasia e memória. E aí Freud retoma o familionário, para então, diante de tudo que ele já expôs. Então, a que tendência, o que do inconsciente do Heine fala esse xiste do familionário? E aí Freud retoma então a história do Heine, a biografia desse poeta, para dizer que ele era um rapaz pobre que se apaixonou pela prima, filha de um tio muito rico, que chamava Salomão. E esse tio muito rico, então, não era de acordo com esse casamento, ele não se casou com essa prima. E aí Freud diz também que ele foi bastante menosprezado, que ele sofreu muito, que isso foi muito difícil para ele, que ele sofreu muito em sua juventude. E por essa desautorização dos parentes ricos. Então o Hirsch, Freud vai dizer, que é o personagem que diz, o barão, que é o Salomão de Rothschild, me tratou como um dos seus, de forma por inteiro familiarmente, né? Que esse Hirsch, na verdade, é o próprio Heine, e que o barão, que se chama Salomão de Rothschild, também faz referência a esse tio do Heine que se chamava Salomão. Então Freud retoma isso aqui, e aí ele retoma várias coisas, retoma a questão social do xiste. Ele diz assim, ninguém pode contentar-se fazendo um xiste só para si mesmo. É inseparável do trabalho do xiste o esforço de comunicar esse xiste. Então o xiste tem uma questão social que Freud diz inclusive que falta o sonho, que é uma das diferenças entre o sonho e o xiste. Quando você sonha, apesar da condensação, apesar do deslocamento, os sonhos eles são da ordem do absurdo à primeira vista, né? Precisa de todo um trabalho de decifração. Então o sonho não é uma coisa social como o xiste é, que a gente tem essa necessidade de comunicar. Aí Freud segue aqui, retomando a diferença do cômico e do xiste no sentido das pessoas. Então, para o cômico são 2 pessoas, para o xiste são 3 pessoas.
E ele retoma também a questão da cumplicidade subjetiva necessária à primeira e à terceira pessoa. Então ele diz, aí ele faz isso citando Shakespeare, essa frase é do Shakespeare, que uma piada prospere depende do ouvido de quem escuta e nunca da língua de quem faz. Então, para dizer assim que é preciso ter uma cumplicidade subjetiva entre do inconsciente da primeira e da terceira pessoa. E ele diz assim, também, que o riso, que é uma livre descarga, é um tipo de livre descarga, ó, diríamos que o riso nasce quando um montante de energia psíquica, antes empregado no investimento psíquico, no caso, no recalque, de certo caminho psíquico se tornou inaplicável, não precisa mais daquele montante de energia no recalque, de sorte que pode experimentar uma livre descarga, né? Cada xiste requer seu próprio público, e rir dos mesmos xistes prova que há uma ampla concordância psíquica, né? Ele diz também que o riso é justamente o resultado de um processo automático, somente possibilitado pela distância da nossa atenção consciente. Então, por conta de tudo que ele falou, disso do recalque, a gente só pode rir de alguma coisa, como descarga, se a nossa atenção não estiver naquilo. Por isso, a necessidade da surpresa, e por isso também que é necessário, porque o xiste é efêmero, ou seja, logo ele perde a graça, e é necessário que a gente produza novos e novos xistes o tempo todo. E aí ele diz aqui também, é provável que a impressão que o xiste produz ao iniciante, a quem recém escutou, devolva uma parte da possibilidade de gozo ausente pela falta de novidade, né? E é por isso que também a gente comunica para os outros, um dos motivos, né? E aí Freud diz então que a gente completa o nosso prazer obtendo o riso do terceiro, e que daí a gente ri por rebote. Então o outro ri e a gente ri também, porque ele diz que o riso é uma das coisas mais contagiosas, em alto grau, das mais contagiosas dos estados psíquicos, né? Então o outro ri e a gente ri junto. Agora vamos para a parte C, que é a última parte do livro, que é a parte teórica. Nele Freud vai falar do vínculo do xiste com o sonho e com o inconsciente, e eu acho que a gente já falou, ele já foi falando bastante isso. Aqui ele vai só continuando no mesmo caminho que ele já tinha dito. Ele reafirma então que o inconsciente que tropeça sempre em muitas resistências, saber do inconsciente, que são resistências afetivas, fundadas no fato de que ninguém quer tomar conhecimento do seu inconsciente. Ele fala aqui da resistência, como ele fala em muitos outros lugares. Ele também diz aqui da coisa do infantil, do inconsciente como isso, que tem toda a relação com o infantil. É que o infantil é a fonte do inconsciente, né? Ele chega a dizer isso como fonte do inconsciente. E aí ele vai dizer então, ele faz uma diferenciação a mais entre o xiste e o cômico para dizer assim, que o vínculo com o inconsciente é o específico do xiste, e isso é o que separa ele do cômico. Então tem as diferenças, mas a separação principal é que o xiste é vinculado ao inconsciente, enquanto o cômico é vinculado ao pré-consciente, e que o sonho serve predominantemente para nos poupar do desprazer, e o xiste para nos propiciar prazer, né? Ele faz essa diferença aqui também. No último tópico desse texto, então, que Freud vai retomar então a coisa do cômico, ele vai dizer assim, que o cômico se chama o xiste e as variedades do cômico. Ele faz uma longa pesquisa também, coloca o cômico como essa coisa do exagero, do caricatural.
E ele diz que o riso de prazer puro que uma criança tem, a gente não tem mais, e então o cômico nos devolve um pouco disso, e ressalta a diferença de que o cômico está no pré-consciente, enquanto o xixi está no inconsciente. E aí aqui no final ele fala uma coisa muito importante sobre o humor. O humor para Freud é uma disposição de alma, uma disposição mental muito específica. Ele vai dizer assim, humor, então humor não é rir de qualquer coisa, não é ser bem-humorado, não é nada disso. O que Freud chama de humor aqui, e ele retoma em outro texto com esse nome, mas bem mais para frente, depois nós vamos falar desse texto também. O humor é um recurso para ganhar prazer, para obter prazer, apesar dos efeitos penosos que o estorvam. Então é você obter prazer apesar do horror, apesar da castração, apesar da dor. O humor se introduz no lugar de desenvolver esse afeto penoso. Então, no lugar de dar desenvolvimento para o desespero, vem o humor, que substitui esse desenvolvimento do desespero e da angústia. Então ele diz, entre as variedades do cômico, o humor é o que traz mais contentamento. Porque o seu processo se completa com uma só pessoa. Não faz diferença, então, nesse caso, ter duas pessoas. Que ele estava dizendo que o cômico precisa de duas pessoas. Essa variedade do cômico, que é o humor, não precisa. E aí ele cita um exemplo de um réu que no momento em que ele é levado para ser executado, então ele é condenado à pena de morte, no momento que ele é levado para ser executado, ele olha no entorno, talvez ache o dia bonito e diz, veja, a semana começa bem. E esse mesmo réu, no caminho da execução, pede um lenço para cobrir o seu pescoço desnudo, porque ele não quer ter frio. Então, Freud diz assim, é preciso admitir, algo como uma grandeza de alma se oculta por detrás dessa piada humorada. Essa afirmação de seu ser habitual e esse estranhamento daquilo que está destinado a aniquilá-lo e a empurrá-lo para o desespero. Esta sorte de grandiosidade do humor ressalta de maneira inequívoca os casos em que nosso assombro, que a gente fica assombrado com isso, né? A gente fica assombrado com alguém que diante do desespero não se desespera, tem uma coisa de um humor, mesmo diante do horror. Freud diz que isso é uma preciosidade. Aí ele cita outro exemplo de Victor Hugo, que um rei da Espanha que é pego pelo seu inimigo e que ele vai morrer porque é declarado alta traição. Eu não sei bem aqui dos meandros da história, mas aí diante da morte ele diz assim, se as cabeças vão rolar, né, se eu vou morrer, nossas cabeças têm o direito de cair cobertas ante ti. Porque ele diz, eu tenho direito, por ser um nobre, de ter a cabeça coberta e eu não vou abrir mão desse direito até o fim, né? Veja, é um tema bastante complexo. Eu quero falar desse texto depois com vocês sobre o humor, mas Freud aqui diz isso, que é alguém que diante do fim, diante da angústia que causaria na maioria das pessoas, alguém consegue ter uma coisa de um humor, de uma coisa ainda, de um brilho com a vida, né? É isso que eu entendi disso aqui e que Freud acha bastante precioso. No finalzinho, então, por último, ele diz assim, o prazer do xiste nos pareceu surgir de um gasto de inibição economizado, o da comicidade de um gasto de representação economizado e o do humor de um gasto de sentimento. Então esse desespero, ele não é desenvolvido, ele é economizado, assim, né? Nas palavras do Freud. Essas três modalidades de trabalho do nosso aparato psíquico
O prazer provém de uma economia de gasto psíquico, ou uma economia, no caso da inibição, do recalque, que não precisa tanto gasto de energia para manter o recalque, no caso do xiste, um gasto de representação, que é economizado, que é no caso da comicidade, um de sentimento, no caso do humor. O clima da nossa infância, né, o estado da infância, no estado da infância, a gente não tinha notícia do cômico, não éramos capazes do xiste e não fazia falta o humor para nos sentirmos felizes diante da vida. Então ele diz que essas 3 coisas são necessidades da vida adulta, são necessidades do recalque, né? Necessidade não é a palavra, porque nem todo mundo tem esse humor que ele cita, essa coisa de diante das dificuldades da vida manter uma dignidade, né? Mas ele está dizendo que isso é fruto, então, do recalque. Quando a gente é criança, lá no infantil, essas coisas não nos fazem falta, porque a gente já se sente muito agraciado pela vida. É isso.